Nossos produtos, a gente que trabalha com o microinversor da ROI+, que é o motivo hoje do nosso treinamento. Nós temos também agora o otimizador de potência, né? O SolarEdge, que é considerado um produto premium aí no mercado. Nós temos pronta entrega, com a vantagem ainda competitiva de estar com o produto aqui, e também os monofásicos, né, gente? Os residenciais, na verdade, de 3, 6 e 9, com a questão do carro elétrico, do carregador de carro elétrico, que é tendência, todo mundo sabe. O produto está aqui na Genix, pronta entrega, tá? Temos inversores também da Canadian, temos inversores da Sangro, os módulos da Sunova, da DH, tudo aqui na Genix, com muita transparência. Estruturas da Solar Group, da GF2 e a Smart Flower, né? Essa questão totalmente diferente do mercado aí. A Smart Flower é exclusividade da Genix e de vocês, integradores parceiros Genix, tá? Podem contar conosco aqui. Quem é integrador da Genix tem autorização para poder comercializar e vender Smart Flower, tá bom? Convido vocês a conhecerem as redes sociais da Genix, principalmente o nosso Instagram, que tem muita informação. O site da Genix tem datasheet de todos os produtos. Eu vejo nos grupos, principalmente do ROI+, o pessoal criticando, às vezes, fala, tá em inglês, não sei o quê. A Genix tem os documentos traduzidos, tudo com muito carinho, com muita dedicação. E ainda tem um blog da Genix, tem muita informação legal, tá bom? Microinversor, ROI+, é com a Genix. É a distribuidora referência, não é à toa, né? É a precursora do produto. A Genix tem no DNA ser pioneira em vários produtos, em vários equipamentos, e a gente sabe que, como importador, como distribuidor, a gente também tem essa, entre aspas, obrigação de ajudar o mercado a crescer, de profissionalizar o mercado. Daí o motivo desses constantes treinamentos oferecidos pela Genix, em parceria com a fábrica, né? Um treinamento oficial, viu, gente? Esse treinamento ele tem um certificado oficial. Quem ficar até o final, quem participar de tudo, consegue pegar o certificado no site do Simpla. Estou deixando meus contatos aí para quem precisar, tá? Fica à disposição de todos. E agora eu vou passar a palavra e o mouse aqui, o comando para o meu amigo Tiago. Para quem não conhece, o Tiago também, ele é super especializado em energia solar fotovoltaica, teve um treinamento na própria fábrica na China, tem sistemas, vários sistemas instalados na casa dele, ele também é integrador, né, ele é diretor da TAP Solar. Então, vocês estão conversando, não é com aquele engenheiro de fábrica que nunca instalou, não. É realmente quem sabe, quem toma sol na orelha ali, quem sobe no telhado. Então, é um papo muito legal. Muito obrigado a todos. Vou passar a palavra para você, meu amigo Thiago. Beleza, Brunão? Agradeço aí pela introdução. Boa tarde a todos aí. Agradeço aqui a participação aqui no treinamento. Essa é a terceira edição do treinamento, módulo básico, né? Começou do módulo avançado, intermediário, né? Estamos agora com o módulo básico e posteriormente, né, vamos ter mais 2 rodadas de novamente o módulo intermediário, mais um módulo avançado e posteriormente, né, vamos ter, né, acordei com o pessoal, a gente vai fazer mais uma edição mostrando apenas as novidades o lançamento, né, da Royal Miles esse ano para vocês. Bacana demais. Eu vou aqui compartilhar minha tela. Estão todos vendo a minha tela aí? Sim, estou bem tranquilo. E aproveitar, gente, quem quiser fazer alguma pergunta, pode ir colocando no chat que eu vou estar aqui ajudando e repassando a pergunta para o Thiago, tá bom? Então aqui, né, a minha apresentação, né, meu nome é Thiago Regui, eu sou engenheiro de suporte técnico da Remais aqui no Brasil, aqui é meu e-mail, e esse treinamento é um treinamento oficial da Roymares em parceria com a Genix Solar Power. Essa é a nossa agenda de hoje. Vou falar brevemente uma visão geral da empresa, para quem não conhece, e em seguida vamos para os tópicos, né, que eu selecionei como
o assuntos básicos. De básico não tem nada, né? Mas assim, a ideia aqui foi tentar dar um norte para uma pessoa que nunca instalou microinversor Roy Miles, né? Que tem vontade de instalar, nunca instalou. E eu separei aqui para o final, né? Algumas dúvidas frequentes. Então aqui eu vou falar aqui a visão geral, as vantagens do uso dos microinversores da Roy Miles, né? Vou falar sobre os microinversores, um pouquinho da DTU, como é que faz uma instalação e umas dúvidas frequentes que acho que vai ajudar bastante o pessoal aí, né? Essa semana, ao longo da semana, né, nos grupos de WhatsApp, né? Para quem não sabe, eu mantenho 3 grupos de WhatsApp, né? Que eu tiro, onde sempre que eu posso, eu tiro dúvida do pessoal e nesses grupos, o pessoal às vezes tinha uma dúvida, eu falava, vou falar sobre isso no treinamento, assiste lá, né, para dar aquela instigada o pessoal a participar do treinamento. Então é isso, vamos lá. Aqui rapidamente, contando um pouquinho da história da Royal Miles. A Royal Miles é uma empresa que ela faz parte do grupo Hankai, né, uma empresa criada em 1958. Né, essa empresa, a fábrica tem mais de 200 mil metros quadrados, mais de 2 mil empregados. Né, das empresas citadas aqui abaixo, né, cujos logotipos estão aqui, ela criou 3 dessas empresas, né, as outras foram empresas adquiridas. A Roy Miles, então, ela surgiu numa fusão, né, de pesquisadores da Universidade Zhejiang e do Grupo Hankai. Então, isso, né, essa fusão foi o que criou a Roy Miles, né, e esses pesquisadores, né, essas pessoas fazem parte do time, né, de P&D, né, Pesquisa e Desenvolvimento da Roy Miles, que é composto atualmente por 25 mestres, 10 doutores e 3 pós-doutores. Essa universidade, né, que o pessoal veio, né, é uma universidade top 3 da China, né, e top 60 no mundo. Aqui, basicamente, a linha do tempo aqui da, da Royal Miles, né? Em 2013 ela foi chamada para participar para elaborar o padrão, né, de inversor on-grid lá da China, né? Em 2014 ela obteve a certificação CSA, entre outros, para o microinversor. Em 2015 ela entrou para o mercado dos Estados Unidos, Europa e Austrália, com os microinversores de 250 watts para um módulo e de 500 watts para 2 módulos, né? Já tendo ali mais de 10 mil projetos instalados em todo o mundo. Em 2016 ela ganhou um prêmio de Ciências Naturais, né? O segundo prêmio que ela ganhou em Ciências Naturais lá na China. É um prêmio muito importante lá, no mercado chinês. Em 2017 ela obteve, né, o ranking número 1 de instalação de microinversores instalados, né, em todo o país, né, na China, e teve seu laboratório, né, certificado para fazer testes, né, pela CSA. Em 2018, né, o microinversor, né, 4 em 1 de 1.200, né, teve o primeiro lugar no ranking de eficiência SEC ponderada. E, né, futuro, que aqui nessa linha do tempo, né, a gente pode considerar aqui o presente, né, nosso, 2000 aqui, 2020, né, 2019 ainda não aparece aqui, mas 2020 aqui a gente já está aqui com alguns avanços, né, tem vários lançamentos esse ano, né, DTU Pro, microinversor trifásico para 6 painéis, e esses assuntos eu vou abordar no último treinamento aqui, que eu vou falar sobre essas novidades. Aqui apenas alguns números, né? A Roy Mais, né? Então ela tem aqui o microinversor número 1, né? Em certificação em eficiência ponderada, SEC, né? Com 96,5%, né? Ela é a maior fornecedora de microinversores do mercado chinês, né? E tem a melhor densidade entre os microinversores. Quando eu falo aqui densidade, ela se refere a potência por volume. Se você considerar a potência, por exemplo, do M1500 e dividir pelo volume que ele ocupa, né, a gente vai ter uma densidade.
Então, dos microinversores atuais existentes no mercado, até então, ela tem essa melhor densidade, né? E aqui alguns números que mostram artigos e papers, né, publicados pelo time, né, de P&D da Roy Miles, né? Eu já falei anteriormente, né, a equipe composta por mais de 2.000 empregados, né, ou seja, uma multinacional mesmo, que vem se consolidando, né, cada ano mais no mercado, conforme a gente pode ver aqui nesse slide, por exemplo. Em 2017, a Roy Miles, né, produziu 255 megawatts em inversores, certo? Estando na 18ª posição aqui do, do mercado chinês de fabricação de microinversores. Em 2018, né, apesar de ter caído para uma posição, para 19º, ela aumentou ali em 20 megawatts, né, em 15 megawatts ali a produção, né, de microinversores. E em 2019, ela subiu ali 2 posições e aumentou em 30 megawatts, né, a produção de microinversores. Ou seja, cada ano que passa, a empresa, né, está aumentando a sua capacidade, né, conforme a demanda do mercado, claro, e produzindo cada vez mais. Ela está presente aqui em aproximadamente 24 países, acho que mais de 24, porque, por exemplo, o Canadá não está aqui nesse mapa aqui, mas já está no Canadá também. Então, né, é uma empresa multinacional, né, com um time interessante de pesquisa e desenvolvimento e tem representação em vários países, né, do mundo. Então ali foi uma apresentação rápida, né, para quem não conhece nada, né, que não conhecia nada a respeito da Roy Miles. E aqui vamos ao que interessa, que são os tópicos que eu... Opa, aqui faltou consertar aqui, né, mas são os tópicos básicos aqui. Perdão aqui pelo erro. Então aqui vamos falar um pouquinho aqui a visão geral, né, do sistema da Roy Miles, vou falar sobre as vantagens, vou falar sobre os microinversores, falar sobre a DTU, como é feita uma instalação, as dúvidas mais frequentes e finalizando ali com o merchan do meu canal do WhatsApp, né, com os vídeos técnicos. Gente, quem não conhece, quem nunca teve a oportunidade, pode ir lá, TAP Solar, viu? Que é o canal do Thiago. Tem muito vídeo bem feito, explicativo, muito legal. Dá uma visualizada lá, uma curtida e pode seguir o Thiago, o pessoal vai aprender bastante. Eu sempre falo pro pessoal que, assim, que antes de postar alguma dúvida no grupo, dá uma olhadinha se lá no canal já não tem um vídeo que fala sobre aquele assunto, porque a probabilidade de ter é muito grande. Mas como o Bruno falou, eu estou com bastante vídeo lá e em breve agora eu devo aumentar a frequência de postagens lá no canal, né, trazendo mais conteúdos técnicos, né, a respeito de mais Amigo, para o vocês. canal chama TAP Solar, TAPE. Escrevi no chat aí, tá? TAP Solar. Vamos lá, Thiagão. Vamos lá então. Minha visão geral aqui a respeito dos sistemas da Royal Miles, basicamente, né, o microinversor, ele é instalado aqui em cima, em cima do telhado, posicionado aqui debaixo dos painéis, certo? O microinversor, ele comunica através do que a gente chama da DTU, que é Data Transfer Unit, é a sigla para Unidade de Transferência de Dados, que nada mais é um dispositivo que comunica com os microinversores, certo? Através de radiofrequência, né, em 2.4 GHz, e manda esses dados para a internet, né, para o servidor da Roy Miles, que fica, né, que a gente chama de nuvem. Então, a DTU nada mais que pega os dados dos microinversores, dados de geração, manda para o servidor, através da nuvem, e os clientes, né, tanto os instaladores quanto os clientes finais, conseguem monitorar, né, os dados de produção através da plataforma web ou através dos aplicativos para dispositivos móveis, certo? Aqui uma outra representação, né, que basicamente diz a mesma coisa, né? Os microinversores, né, através de radiofrequência, comunicam com a DTU,
manda os dados para o servidor, que fica na nuvem, e o cliente final e os instaladores conseguem acessar esses dados, né, que é o monitoramento, né. A grande vantagem dos microinversores, né, é o monitoramento módulo a módulo, né. Há umas 2 semanas atrás, né, eu acompanhei uma conversa no grupo de WhatsApp, onde o cliente, depois de quase um mês com o sistema dele parado, que ele foi descobrir, né, que ele esperou a conta chegar, porque ele não tinha nenhum sistema de monitoramento, e ele esperou a conta chegar, que ele foi ver que produziu, né, que estava pouco, né, produziu pouco, e aí que ele foi descobrir que tinha algo errado, né, ou seja, já teve um prejuízo enorme aí para descobrir que teve algo errado. Se ele tivesse um sistema de monitoramento módulo a módulo, por exemplo, né, ele conseguiria, né, descobrir antes ali que tinha uma coisa errada e já teria atuado para consertar o problema, né. Então aqui as vantagens dos microinversores, né, eles são instalados ali debaixo dos, dos módulos, certo? Já vi gente argumentando isso como uma desvantagem, porque teria que, em caso de falha, teria que desmontar, né, o módulo para verificar algum problema. Eu não enxergo isso como desvantagem. Para ser bem sincero, eu enxergo como uma tremenda desvantagem, ainda mais se você olhar pelo lado da estética, você chegar na sua casa, como eu já vi várias fotos de instalação com inversor string na parede da cozinha, inversor string na estante né, da despensa da cozinha, né? Ou seja, você precisa alocar um espaço para instalar aquele aparelho e convenhamos, é um trambolho bem grande, né? Então, assim, o microinversor você não tem esse problema, né? Você instala ele lá em cima do telhado, já desce com o cabo CA, corrente alternada, conecta ele na rede e você não precisa ter um espaço para colocar o inversor string na parede, você não precisa ter um espaço para colocar string box, né? Não existe string box para microinversor, né? Você precisa apenas fazer a conexão no quadro CA. Então, assim, eu enxergo isso como uma vantagem, certo? Outra vantagem, a questão de a baixa tensão em corrente contínua. O inversor string, exemplificado aqui no lado direito, certo? Você coloca aqui, por exemplo, nesse desenho, 10 painéis em série, né? Podendo chegar aqui, por exemplo, supondo aí 48 volts cada painel, você chega aqui a 480 volts, né, em tensão CC, né, corrente contínua. Então, isso representa um perigo, porque a corrente contínua você tem um perigo do arco elétrico, né, e o arco elétrico pode causar incêndio. Esse é o perigo da tensão alta em corrente contínua. Quando você trabalha com microinversor, representando aqui do lado esquerdo, né, ele tem a vantagem da conexão de cada painel ser individual. Como a entrada de cada painel é individual, né, você vai trabalhar ali com no máximo 60 volts, que no caso dos microinversores, é a tensão máxima de entrada dele. Né? O painel, por exemplo, um painel fotovoltaico hoje em dia trabalha ali entre 48 e 40 volts. Então, né, é o máximo de tensão em CC que você vai ter ali. Então, Tiagão, como o nosso tempo é curto, eu vou fazendo algumas perguntas aqui, pode ser? Que aí você vai pode respondendo ser, para Brunão, tudo. tranquilo. O Roger está perguntando aqui se tem previsão da Roy Mais lançar o microinversor com uma MPPT por entrada, ao invés de uma para cada 2 módulos. Eu já passei essa requisição para eles, eles estão analisando. No último treinamento que teve, foi treinamento avançado não, desculpa, intermediário, eu falei um pouco, agora eu não lembro se foi no avançado ou se foi no intermediário, mas enfim, no próximo avançado eu sei que eu vou falar, sobre a característica da topologia, né, do microinversor de 4 módulos. Por que a Roy Mais escolheu essa topologia e por que ela é interessante, entendeu? Mas
eu já fiz esse questionamento, né? Como integrador, né, já havia feito antes e eles estão analisando. Mas já lançaram, né? Tá vindo aí um microinversor de 6 módulos, mas ainda continua sendo 2 MPPT por módulo. Desculpa, 2 módulos por MPPT. Né? A questão também do treinamento, se ele é básico, se ele é intermediário ou avançado, Thiago, é meio que irrelevante. O importante é a pessoa estar procurando aperfeiçoar, adquirir conhecimento. Eu estou correndo o olho aqui na lista dos presentes, dos amigos que estão prestigiando o nosso treinamento. Tem integrador aqui, velho de solar, muito experiente em outras marcas de microinversor, que está aqui participando com a gente. Então, acelera aí, Thiagão, que tem muito nego fera que está te escutando aí, viu? Bora lá. Então, assim, a vantagem dos microinversores é a segurança, a questão do sombreamento, né? Se você sombreia no microinversor, se você sombreia aquele painel, você perde só aquele painel, os outros painéis continuam produzindo independentemente. No inversor string, se você sombreia, né, 1 ou 2 módulos, esse módulo ele atua como se fosse uma resistência, e já que a corrente é única que passa, né, passa em série em todos os módulos, então vai limitar pelo menor. Então você acaba afetando, né, todos os outros módulos aqui. Nessa imagem, né, o módulo escuro significa que está produzindo pouco, né? O módulo claro, né, significa que está produzindo muito, né? É dessa mesma forma que, né, que é representado no sistema de monitoramento da Roy Miles, né, que é representado a produção. Né? Quanto mais claro o módulo, mais potente ele está naquele momento. Aqui é uma imagem do sistema de monitoramento, né? Aqui essa imagem aqui, ao lado esquerdo, essa imagem maior é da plataforma web, né? Então eu tenho aqui uma usina com 12 módulos, né? E nesse momento aqui, né, por exemplo, esse painel aqui está com 311 watts de potência. Aqui eu tenho a mesma visualização no mesmo instante, né? Ou seja, esse módulo aqui com 300 watts de potência, aqui pelo aplicativo do instalador, né? Então, a grande vantagem, né, do microinversor, a questão do monitoramento módulo a módulo. Você conseguir monitorar a potência de cada módulo e, consequentemente, a produção de energia de cada módulo. Tiago, tem uma pergunta interessante aqui. Há quanto tempo existe o microinversor? Deve ser mais da pergunta do nosso amigo aqui. E se você tem conhecimento aí de quanto tempo que tem um dele já funcionando aí? Para falar a questão de atestar a durabilidade. Então, me fizeram até essa pergunta esses dias, né? Qual que era a usina mais antiga em funcionamento aqui no Brasil, né? Pelo menos a usina com monitoramento, né? Eu ainda não consegui verificar esse dado, porque ainda não estou com acesso a todas as usinas do Brasil. Eu sei que da Genix, a minha usina foi a primeira foi a primeira ou segunda até o monitoramento. Ou seja, acho que logo que a Genix começou a trabalhar como microinversores Roy Miles, né, eu iniciei essa minha jornada também. Eu sou suspeito para falar que na minha casa, o meu sistema também é com micro, não tem nada a reclamar, estou mega satisfeito, indico para todo mundo. E falando da parte comercial aqui e da parte também um pouco técnica, me aventurando aqui, o que eu posso dizer é que a taxa de retorno dele é mínima, assim, é quase não volta microinversor. E mesmo quando acontece algum problema, a gente tem um corpo técnico também dentro da gente à disposição dos amigos integradores, né? A gente tem um engenheiro que não faz venda, não faz visita, ele fica por conta de atender vocês para ajudar no start de uma usina, para ajudar a identificar os erros. E no momento do sufoco, se tiver algum problema também, a gente faz a substituição. Lembrando que depois que é feito os testes, os parâmetros que a fábrica pede, a Genix faz a substituição aqui no Brasil. Então é a vantagem de comprar com a Genix, um distribuidor referência, é isso, né? A solução é mais rápida. Ah, sim, com certeza, né? Você tem que esperar o equipamento chegar do exterior, não tem muito sentido, né? Você tendo uma vez atendidos os testes, né, que a fábrica pede, né, você faz essa troca imediata. Isso é realmente uma grande vantagem. Ó, desde quando tem micro funcionando desde 2015, só que eu acho que antes disso ainda já tinha micro funcionando lá na China.
Mas assim, no Brasil, eu ainda estou para pegar esse dado, né? Qual que é a usina mais antiga em funcionamento no Brasil? É lógico que, lembrando, a usina com monitoramento, né? Porque a gente só consegue ver na plataforma web as usinas que têm o monitoramento. Então, assim, monitoramento, módulo a módulo, né? Uma das grandes vantagens, né, dos microinversores. Outra grande vantagem importante, né, é trabalhar com componentes de qualidade, né? Se você trabalha com componentes de altíssima qualidade, é lógico que todo componente eletrônico está suscetível a falha, né? E ninguém vai construir um equipamento que tem zero de taxa de falha. Por exemplo, Bacana. a última taxa de falha que foi passada da Roy Myers é 0,18% de falha. 0,18% vão arredondar para 2, 0,2%. 0,2 significa que 2 unidades em cada 1.000. Então, a cada 1.000 unidades, 2 unidades apresentam uma falha, né? E isso é uma taxa muito boa, tá? Então, assim, o que contribui para você ter uma taxa boa dessa? Os equipamentos os componentes de alta qualidade, né, eletrônicos que fazem parte, né, que compõem o microinversor da Royal Miles, certo? Legal. Tem uma pergunta aqui do Samuel, ele está falando aqui, ó, temos um cliente cuja DTU parou de comunicar, não apresenta sinal do Wi-Fi, equipamento adquirido com a Genix. Ô, Samuel, essa eu mesmo vou responder. Se equipamento adquirido com a Genix, você vai entrar em contato com o nosso departamento técnico, o engenheiro Felipe, que vai te atender, tá? Vai fazer os testes remotamente e se for constatado algum problema no equipamento, a substituição é feita pela Genix mesmo. Se você não precisa entrar em contato com o Thiago, como ele é um engenheiro para o Brasil inteiro, ele dá suporte para as distribuidoras, né? E a distribuidora que tem que ter um corpo técnico, né? Um corpo preparado, um suporte para atender vocês integradores. A Genix sempre teve esse cuidado, até mesmo antes de existir a figura oficial do Thiago aqui, de ter o profissional pronto para atender vocês, tá bom? Um depoimento legal aqui do Caio. Somos integradores aqui do Ceará, acabamos de completar um ano de empresa, com 20 usinas com microinversor mais. Parabéns, Caio, bacana demais. E uma outra pergunta aqui, essa substituição é feita mesmo após o primeiro ano, que é o prazo de garantia legal aqui no Brasil? Sim, meu amigo, o equipamento tem garantia de 12 anos, a garantia padrão de fábrica. Então a gente faz os testes de acordo com os requisitos da fábrica e a gente banca a garantia também aqui no Brasil. Vamos lá, Tiagão. Só lembrando que lá no final eu vou tocar nesse assunto de garantia, mas o microinversor, né, 12 anos de garantia de fábrica e a DTU, 2 anos de garantia de fábrica, certo? Exato. E a respeito desse problema do colega que a DTU não emite senão Wi-Fi, né, já existe um procedimento que ele tem que fazer, é só ele gravar um vídeo com esse procedimento, fazendo todo esse procedimento, para comprovar o problema e a DTU vai ser trocada de imediato pelo distribuidor, no caso a Genix. Ou se não, assistir os vídeos do meu amigo Thiago Arregui lá no site dele, no canal dele do YouTube da TAP Solar, às vezes ele vai conseguir a solução também. Com certeza, se não for alguma coisa simples, né? Às vezes nem precisa trocar ação na garantia para fazer a troca, né? Às vezes é um erro bobo, vamos dizer assim, né? Próxima Vamos tela, lá, Thiagão. Então, assim, outra vantagem, né, que eu vejo aqui no microinversor da Royal Miles, né, é a questão do potting, né? No caso, o microinversor da Royal Miles tem a proteção IP67. Essa proteção IP67, né, é devido ao potting. Né? Por exemplo, o microinversor M1200, o M1500 também, porque o volume e o peso é o mesmo, ele tem 1,1 kg 100 gramas de potting. Potting é essa cola aqui, certo? É uma cola, né, uma pasta térmica que ajuda na dissipação térmica, né, do calor, né, que o equipamento acaba produzindo, né, os MOSFETs, os transistores ali produzem muito calor, né, na conversão de energia. Então, essa pasta térmica, o pote ajuda a dissipar esse calor, né, proteger os equipamentos, né, os componentes eletrônicos, certo? Para quem nunca viu, né, essa é uma foto do microinversor M1200 aberto, certo? Né? Perdão. Ele tem aqui 12 capacitores, alguns transformadores de corrente, tem outros componentes, né? E outro detalhe, né, Thiago? O pote, como ele faz a blindagem total ali, não tem contato com oxigênio, né? E aí preserva os componentes. Quem teve a oportunidade de participar da Intersolar do ano passado,
no stand da Remais tinha um microinversor trabalhando os 3 dias da feira dentro de um balde transparente cheio de água. É assim, algo fantástico, né? Mostrando a resistência e durabilidade do produto. Ah, sim, o pote ele traz isso, né? Essas duas características, diminui o estresse térmico e ajuda na blindagem, né? Proteger contra poeira e água, né? Então esse equipamento ele pode trabalhar. Já vi pergunta no grupo, ele pode ficar exposto no tempo? Você pode, eu até brinquei, você pode mergulhar no balde d'água se quiser que ele vai funcionar, né? Pode trabalhar submerso. Quase metade do peso do produto é só de pote, né? Não acaba sendo metade, bota um terço. É. Porque esse microinversor, M1200, M1500, ele tem 3,5 kg de peso. Então 1,1, né, um terço ali praticamente de pote. Eu lembro da gente conversar, Thiago, acho que no Sim. primeiro treinamento que nós fizemos, há 1 ano e meio atrás, há quase 2, logo quando eu entrei na Gênix, o mercado muito carente de informação, né? E chegando muita marca sem referência nenhuma aqui no Brasil, muito aventureiro, e o pessoal perguntava, e a marca X, e a marca Y? Você um dia falou assim, meu amigo, nem pote tem, isso eu nem considero microinversor, vamos falar vamos comparar coisas boas, né? Vamos pegar os micros referência do mercado, entre eles o Roy Mais, porque micro que não tem pote não adianta, né? Não tem durabilidade nenhuma. Exatamente. Se você tiver na dúvida, eu quero escolher entre tais marcas de microinversores, bota na primeira lá se tem pote ou não, porque se não tiver pote, né, você pode esquecer. Descarta Porque logo, gente. E carta isso nós estamos logo. falando não por conta que eu comercializo o Roy Mais ou por Thiago hoje é representante da FAP no Brasil. É pensando em vocês, integradores. A gente tem que pensar no passivo que vocês vão criando. Vocês começam a empresa, instala uma usina, 2, 3. Né? O amigo acabou de dar um depoimento aqui que já está, acho que com 30 usinas instaladas um ano. Daqui a pouco ele está com 500 usinas instaladas. Já pensou? Se for 500 usinas instaladas com um produto que daqui 1 ano e meio, 2, começa a abrir o bico um atrás do outro. Deus me livre. Exatamente, a pessoa tem que pensar nisso. Assim, eu nem ofereço para os meus clientes em versão string. Eu não ofereço. Se ele quiser comprar com outro integrador, pode comprar, mas eu particularmente só ofereço para ele a solução com microinversor, porque eu tenho certeza que não vai me dar dor de cabeça, né, futuramente, né, para minha empresa como integradora e para o cliente também. Ele vai ficar satisfeito, né, com o produto que está adquirindo, né, vai produzir bastante energia e não vai me dar dor de cabeça. Então, assim, é uma característica que o pessoal tem que pesar na hora de oferecer um Mais serviço. para frente aí, Thiago, você tem alguma foto da instalação do micro abaixo do telhado, não tem? Acho que tenho, sim. Tem, né? Porque tem um integrador comentando que viu alguém instalando um micro abaixo do telhado, mas é tranquilo, é correto, é a forma correta de instalar. O Thiago vai falar aqui. Pode instalar sem problema nenhum, não tem problema de aquecimento, de temperatura. Nós vamos caminhando. Vamos lá, Thiagão. O pessoal fica muito preocupado, né? Não esquenta muito embaixo do telhado. O pote, né, essa gola que está aqui nessa foto, é exatamente para isso, para dissipar o calor, né? O micro, eu pensava, meu micro está chegando a 70, 80 graus, beleza, é isso mesmo. Ele chega a essa temperatura, é normal ele chegar a essa temperatura, entendeu? E em 90 graus, quando ele chega a 90 graus, ele desarma. Por conta, né, para uma. Autoproteção, né? Se acontecer dele chegar a 90, Exatamente. ele vai desarmar. Mas Thiago, Eu eu nunca vi também. trabalho, eu nunca vi, sabe? Eu Exatamente. acompanho integradores o tempo todo, meu telefone todo mundo tem, eu acompanho o pessoal da parte técnica da Gênix, que todos os nossos vendedores, vamos dizer assim, todos são engenheiros, né, por formação. E ainda tem um Felipe por conta. Eu nunca vi um alarme de temperatura. Eu vi alarme de sobretensão, de grip profile, um monte de tipo de alarme, né? Falta de internet. Agora, de temperatura, eu nunca vi. E assim, né, a plataforma web, né, ela tem os alarmes, você consegue ver os alarmes lá. Então, assim, lá no alarme, eu já pesquisei lá, não vi alarme de desarmando por temperatura. O que é muito comum é desarmar por sobretensão, isso sim. Mas é uma característica da rede do cliente, né, e o integrador tem que saber disso e adequar o grid profile. Mas vamos dar sequência aqui, falar agora então sobre os microinversores. Essa é a linha, né, que a gente chama, né, a linha MI, né, porque né, o nome dela, né, tem um prefixo MI que precede, né, o nome
do modelo, né? Então, por exemplo, o MI 700, né? MI 1200, MI 1500, né? A linha MI. A linha MI ela já está na terceira geração, certo? Então ela veio evoluindo. E atualmente apresenta aqui micros, por exemplo, de 2 painéis, micro de 800 watts, já existe esse micro, né? De 800 watts. Só deixando um gostinho para frente aí, o de 1700 aí tá vindo, né? Acredito que ano que vem deve estar chegando aqui no mercado nacional. O modelo de um módulo, né? Já tem aqui até 400 watts de um módulo. Então, assim, já está na terceira geração. Essa é a linha MI, né? Na última apresentação que eu vou fazer, vou falar sobre a linha HM, que é a linha nova, né? Que tem outras características. Lembrando, amigos integradores que estão participando aí, a gente é a única distribuidora do Brasil que tem os 4 modelos hoje pronta entrega. Aqui está aqui, eu tenho o MI 700 em 127, o MI 700 220, o MI 1200 e o MI 1500, tá? Por isso que a gente é referência nesse produto no Brasil. Aqui eu tenho uma tabelinha basicamente comparando os modelos, né? Todos esses dados você encontra no datasheet do equipamento. Aliás, saber ler o datasheet, né? Datasheet é o nome em inglês para folha de dados, manual. Saber ler o datasheet do equipamento é muito importante. Muitas das dúvidas que o pessoal pergunta, a resposta está no datasheet, é só saber ler. Então, assim, aqui basicamente você tem aqui a corrente, né, de operação. Por exemplo, essa linha aqui, você tem a corrente de entrada CC, né, que o painel vai fornecer para o microinversor, a corrente que ele trabalha. Acima disso ele corta, ele clipa. Então, por exemplo, aqui, por MI 1200, a corrente de operação dele aqui é 10,5 amperes. Por MI 1500 é 11,5 amperes, a corrente de entrada do painel. E aqui, né, eu atualizei, né, então o microinversor MI1500, por exemplo, suporta painéis até 500 watts. O MI1200 suporta painéis até de 405 watts. O MI700, por exemplo, painéis até de 440 watts aqui. Então, aqui a gente tem outras características como, né, as dimensões, o peso, né, são compatíveis com a DTU W100, a DTU DMI, a DTU Pro, que está chegando aí, que é uma novidade, né? Então, dando sequência aqui, mostrando mais alguns detalhes, né, para o pessoal que ainda não conhece os microinversores. Esses são os microinversores de 4 módulos, né? No Brasil, a gente tem certificação do Inmetro apenas para esses dois aqui, né? MI1200 e MI1500. O MI1000 ele foi o precursor dos microinversores de 4 módulos, né? Ou seja, foi o primeiro, né? Ele evoluiu para o MI1200, já estamos aqui no MI1500 e daqui a pouco está chegando aqui o MI1700. Então, basicamente, aqui a gente tem alguns pontos aqui do microinversor. De frente aqui para, né, a tampa cinza aqui, de frente, você tem aqui, por exemplo, as conexões, né, dos módulos, né, com os símbolos indicativos de mais menos. Eu vou pedir lá na frente para o pessoal para esquecer essa questão de mais menos quando você trabalha com o microinversor. O pessoal, na hora de fazer extensão, tem muito problema com isso, mas lá na frente eu vou comentar especificamente com isso, né. Aqui eu tenho um cabo AC, um conector AC macho, um conector AC fêmea. Aqui, né, os locais de parafuso. O nosso amigo montagem. Aloysio está pedindo para você voltar um segundinho na tela anterior, que ele quer fazer a anotação aí. Sim. Aí. Gente, só aproveitar que já voltou também, todas essas informações estão no site da Genix, www.genix.com.br. Todos os produtos que a gente comercializa, nós temos o cuidado de colocar o datasheet, o certificado, o Inmetro, está tudo no site, tá bom, gente? No site da Genix. E aproveita que entrar no site também, clica lá no blog da Genix. Nós temos alguns artigos muito interessantes sobre clipe, por exemplo, escrito pelo nosso engenheiro, pelo Felipe. Pode voltar lá, Thiago. Aproveitar que a gente voltou nessa tela aí, então o pessoal aí puder tirar um print, tira um print e posta lá no Instagram. Marca lá, Genix Solar Power e TAP Solar. Legal, legal. Prestigiar o trabalho do Thiago aí, né? A Genix, que dá
que traz conhecimento para E todos. coloca a hashtag lá, microinversor, e a hashtag Roy Miles. Então, aqui é um microinversor de 4 módulos, né? Os parafusos de montagem, né? A plaquinha identificadora, né? A plaquinha aqui, a etiqueta, né? De papel com serial number, né? Isso é muito importante. Daqui a pouco eu vou falar dela na montagem. Aqui o fundo, né? O verso, a traseira do microinversor. Eu tenho um LED indicativo de funcionamento, certo? Eu tenho aqui uma tampinha de plástico que tem um símbolozinho de uma anteninha, né? Que é onde fica localizado o módulo de radiofrequência que faz a comunicação com a DTU, né? O fabricante, por exemplo, uma curiosidade, ele sempre recomenda que essa parte traseira preta aqui fique voltada para a DTU. Então, por exemplo, se eu for instalar a DTU, DTU aqui na frente desse microinversor, ele não é recomendado. O fabricante recomenda que a DTU seja posicionada aqui na parte de trás. Por quê? Né? Eu posicionando aqui na parte de trás, ou seja, a DTU de frente aqui para a parte preta, o modo de radiofrequência vai estar aqui. Né? Então, a comunicação vai ter uma melhorada. Né? Vai ter não vai ter uma atenuação, vamos dizer assim. Aqui os microinversores então de 2 módulos, certo? Desses 3 aqui modelos, apenas o M1700 ele é homologado no Brasil. O M1500, né, ele já foi homologado, porém a homologação dele já expirou. Ele não é mais comercializado, mas vendido aqui no Brasil. Então aqui a gente tem, né, o conector AC, o macho, o conector AC fêmea, a entrada, né, dos módulos de um lado e do outro, a plaqueta identificadora, né, o serial number, né, aqui o LEDzinho do microinversor, né, esse LED apenas, alguém perguntou isso no grupo hoje, eu não sei se eu coloquei lá nas perguntas e respostas, não sei se eu lembrei de colocar, mas enfim, eu já vou falar aqui de uma vez. Aproveita também, Thiago, deixa na gavetinha para você responder daqui a pouco. O pessoal está perguntando sobre garantia estendida. Se existe garantia estendida, Sim, a sim, resposta né? é sim, existe. O Thiago vai falar daqui a pouquinho, tá bom, gente? Lá no final, esse assunto está lá nas perguntas e respostas frequentes. Essa luz aqui do LED do microinversor, gente, ele só vai piscar se você conectar no mínimo um painel no microinversor, certo? Você pode instalar esse microinversor, conectar na rede de AC, essa luz aqui não vai acender. Não adianta, o micro está queimado. Está queimado. Não. Essa luz não vai acender enquanto você não conectar ao menos um painel nesse microinversor, certo? O Euclides está fazendo uma pergunta aqui interessante. Se der pau, algum problema num modelo desse descontinuado, como é que eu vou fazer? Se você tiver adquirido aqui na Genix, eu vou falar pela Genix, tá, Euclides? Nós vamos substituir por um modelo atual. Então, vamos supor que você está com o MI600, por exemplo, que está descontinuado. E eu tenho o MI700 aqui, eu te entrego o MI700. Com certeza, né? Isso é o correto a fazer, por exemplo, M1200 é seu problema. Descontinua, não tem mais. M1500, né? A Então, vantagem de comprar na Genix, né, gente? É empresa séria, empresa que honra o nome. Então, assim, a gente prestigia, a gente valoriza o integrador e espera que o integrador também valorize o trabalho sério da Genix, junto com o Thiago aí. Pessoal perguntando aqui sobre o MM200, no final eu vou contar o que está acontecendo com o MM200, vou falar uma surpresa para vocês aí. Segue o jogo, Thiago. No pior das hipóteses, Brunão, a fábrica manda para o cliente, tá? Sim, sim. Já aconteceu isso. O nosso amigo aí, o Kleder, ele foi um dos primeiros a trabalhar com microinversores do Roy Miles. Aliás, eu fui conhecer microinversores do Roy Miles por conta dele, né? Através de um grupo de WhatsApp. E ele comprou com o distribuidor, que na época resolveu, né, vender e hoje em dia não trabalha mais com o Roy Miles. Acho que saiu do mercado já, enfim. E ele precisou acionar a garantia de 2 microinversores em 1.500, certo? Não está no mercado mais, você não acha. A fábrica mandou para ele os 2 novinhos, né? E os clientes super satisfeitos com a troca, né? Então, vamos dar sequência aqui. Então, os microinversores aqui de um módulo apenas, né? No Brasil, se eu não me engano, o 250 ele era homologado,
provavelmente essa homologação deve ter expirado, né? Não, eu, para ser sincero, eu nunca vi de perto um microinversor. Mentira, eu já vi na fábrica. Já vi na fábrica lá, na minha visita, em agosto do ano passado, no treinamento. Mas, assim, aqui no Brasil, instalado, eu nunca vi um microinversor desse de um módulo. Então, basicamente, o conceito é o mesmo, né? A fixação, ele tem entrada apenas para um módulo, né? A plaqueta identificadora, o serial number do microinversor e um LED aqui de comunicação, para a gente ter noção, né, do que está acontecendo. O meu amigo Galo Doido, Cláudio Tanuri, referência também dos microinversores aqui nos telhados de Belo Horizonte, está perguntando se compensa microinversor de apenas um módulo. Ô, Tanuri, comercialmente falando, eu vou te responder que tem pessoas que procuram aqui a Genix para projetos específicos, né? O camarada pegou um monte de casinha popular, ou casa, ou alojamento para funcionários. Então tem procura sim para um e para dois, tá? Assim, eu acho assim que uma das vantagens do microinversor é a questão da modularidade, né? E você chegar no microinversor de um módulo, né? Você chegar no fator de um módulo para um microinversor, você chegou no nível mais baixo ali da modularidade. Não tem como passar, né, passar disso. Então, se você vê tecnicamente, é o melhor dos mundos. Porque se um microinversor falhar, você só perde um painel, né? Só perdeu a geração de um painel ali. Quando você tem, por exemplo, um microinversor de 4 módulos, se esse microinversor falhar, você vai perder aqueles 4 módulos. Mas você tem que associar isso tudo à questão do benefício, né? Do benefício-custo aí, para ver se vale a pena ir para o microinversor de 4 módulos, de 2 módulos ou de um módulo, né? Muita Um gente abraço pergunta pro também, Tamoio. Thiago, a questão do M1200, conversar com o M700, do 1500, explica para eles que todo mundo conversa com todo mundo, aqui é todo mundo amigo. Exatamente, você pode conectar um no outro que não tem problema. A corrente, né, a corrente lá de curto-circuito é a mesma, né, 25 amperes. E tá lá nas perguntas, das dúvidas frequentes também. Separei um monte de dúvida legal lá. Você vai ter dúvida lá na frente sobre DTU também, né? Que tá chovendo de dúvida de DTU aqui. Tem também. Beleza, então vamos seguindo. Vamos lá. Então aqui, rapidamente, a linha do tempo da DTU. Né, a DTU ela começou com a DTU MI, né? Ela tinha uma antena externa. Essa antena foi passada para dentro nos modelos mais recentes. Tem aqui a DTU-MI GPRS, ou seja, além de uma antena para comunicar com Wi-Fi, ela tem uma antena né, que comunica com a operadora de celular, vamos dizer assim, né, porque GPRS é a DTU que tem entrada para um chip do celular, um chip SIM. Aqui, recente, né, 2018, a DTU W100, que é 99% das DTUs que a gente tem no mercado aqui nacional. Tem a DTU Lite, que é um lançamento, é novo. Ela basicamente faz algumas coisas que a DTU Pro faz, mas isso é um assunto que vai ficar para o último treinamento, onde eu vou falar sobre as novidades. Então aqui basicamente a DTU W100 ela é um modelo, ela é USB, né? Você conecta ela numa fonte USB qualquer, ela vem com carregador, mas se você conectar ela, por exemplo, na USB do computador, ela vai funcionar. Na USB de alguns modems que possuem, né, roteadores que possuem USB, ela vai funcionar, né, padrão USB, vai funcionar. E a vantagem dela é essa praticidade de você conseguir conectar ela em qualquer lugar, né, e a comunicação dela com o Wi-Fi, dela com a internet, é por Wi-Fi. Chegou algumas perguntas aqui, cabo. Thiago, em cima da DTU. O Wendel pergunta, eu gostaria de saber por que a DTU não funciona quando não tem rede de internet e por que não tem um cartão de memória interno. E emendando, o Jefferson pergunta por que a DTU tem que ficar próximo aos microinversores, no máximo 8 metros, modelo W100, que é exatamente esse daí. Então, vamos lá. A DTU, esse modelo aqui, até aqui, 2018, Q3, né? Esse modelo W100, ele não possui memória de massa. Então, se cair a internet, você não consegue armazenar os dados. Certo? O modelo DTU Lite, DTU Pro, já resolve esse problema. Ele tem memória de massa, consegue
No caso do DTU Pro, você consegue colocar até um cartão de 32 GB para expandir esse armazenamento. Você resolve esse problema. Mas, conforme eu falei, isso vou deixar para falar lá no último treinamento, onde eu vou falar sobre as novidades. E a última pergunta foi, 8 metros. Então, o espaço teórico de comunicação, entre distância entre módulos, entre DTU e microinversor, é de 100 metros ali, certo? Isso é espaço aberto. Funciona? Funciona. Eu já, 100 metros eu não digo, mas se bem que bota aí 70, 80 metros, eu já comuniquei. Né? Só que é espaço aberto. Só que, conforme vou mostrar ali na frente, você coloca anteparos no meio entre a DTU e o microinversor, o sinal é atenuado. Então eu sempre repito essa frase. Né? Com Wi-Fi não tem mágica. Você colocou anteparo ali no meio, você vai atenuar o sinal e a comunicação, se ela não cessar, ela vai ficar bem falha. Entendeu? Continuando aqui, então essa aqui é a DTU-MI, né? Ela é o primeiro modelo de DTU lá, né? Ela tinha antigamente uma antena, essa antena hoje em dia ela é interna aqui, e a conexão dessa DTU é apenas via cabo de rede. Então ela comunica a internet apenas por cabo de rede. Né? Não tem ela como conectar no roteador via Wi-Fi, é apenas por cabo de rede. Então, em relação à DTU-MI, a DTU-WCM tem essa vantagem de se comunicar ao roteador por cabo de rede. Lá no finalzinho tem uma tabela comparativa, ficou bem interessante. E aqui a DTU Pro, que tem diversas vantagens, né? Como eu falei agora há pouco, a questão do cartão de memória, né? Que você pode adicionar, mas se você não colocar cartão de memória nenhum, ela por si só já tem 7 dias de memória de massa para armazenar os dados, entre outras características bem interessantes. Aqui apenas exemplificando o local correto, assim, né, vamos dizer assim, de instalar a DTU. De preferência, o mais perto possível dos microinversores, certo? Que nem um colega falou, pô, coloquei 8 metros ali. Você pode colocar, sei lá, 2 metros do microinversor. Dependendo do que tiver entre a DTU e o microinversor, você não vai conseguir uma boa comunicação. Vou responder uma pergunta aqui do Rafael. Ele está perguntando a partir de quando a Genix vai ter esses modelos mais modernos da DTU. A partir da próxima importação, agora dezembro/janeiro, já vai ter, viu, Rafael? Já está chegando aí. Ou seja, né, você tem que instalar a DTU no local correto, mas não só no local correto, no local próximo dos microinversores, mas atentar, né, os anteparos ali que vão ter entre a DTU e os microinversores. Por exemplo, numa casa de madeira, né, que é muito comum no mercado da Europa, no norte-americano, por conta do frio, que a madeira é boa em isolante térmico, você consegue ter uma boa comunicação, vamos dizer assim, entre o microinversor e a DTU, podendo ter, por exemplo, essa distância aqui. Se essa casa já for feita de concreto, né, o concreto ele atenua bem o sinal, então essa distância já diminui. Né? E repara que esse modelo de DTU aqui, ele tem uma antena externa. Essa antena acaba potencializando a comunicação entre a DTU e o microinversor. Então, quando a gente fala da DTU-W100, ela tem a praticidade de você conseguir movimentar ela para qualquer lugar para poder instalar, né, ela. Porém, o sinal dela né, não é tão potente assim, principalmente quando você coloca anteparos, como concreto no meio. Essas próximas imagens exemplificam bem isso. Por exemplo, se você colocar madeira e vidro, você vai estar atenuando o sinal em torno de 10%, né, de 0 a 10%, madeira e vidro. Se você colocar ali papelão prensado, pedra, você vai estar atenuando o sinal algo em torno de 10 a 40%. Repara que as barrinhas aqui, né, aqui no canto, no lado direito aqui, superior direito, as barrinhas só estão caindo, né? Ou seja, o sinal só vai atenuando cada vez mais. Quando você coloca aqui concreto armado, olha o tanto que atenua o sinal. Né? Praticamente, você pode atenuar até 90% do sinal com concreto armado. Então, e por liga, né, quando a gente fala que liga é liga metálica, você atenua praticamente 100% do sinal. Né?
Aqui eu sempre gosto de citar o exemplo do quando você entra falando no celular, num elevador, certo? O elevador é uma caixa metálica, o sinal, o celular é um emissor receptor de sinal eletromagnético, e quando você entra nessa caixa metálica, você blinda esse sinal eletromagnético. Você acaba isolando ele e ele não consegue sair o sinal, resumindo, né? O que a gente chama aí de gaiola de Faraday. Então, o pessoal toma muito cuidado aí a tentar, quando for fazer instalação, né, com telhado de zinco, vai atenuar 100%? Não, não vai, né? Mas vai ter uma atenuação boa. Então tem, né, ficar bem, prestar bastante atenção no projeto, no local que vai posicionar a DTU para ter uma melhor comunicação, né? Aqui eu vou falar rapidamente então sobre a instalação, certo? Quem quiser saber a respeito da foto, né, do microinversor, né, aqui é uma foto dele posicionado no telhado, né? Essa foto, se não me engano, é numa instalação lá na China. O microinversor ele fica posicionado ali no trilho, né? Daí depende muito do modelo do trilho, né? Nesse tipo de trilho aqui você fixa na parte superior, né? Por exemplo, nos trilhos da Solar Group, que eu costumo utilizar muito nas minhas instalações, ele fica posicionado aqui na parte inferior do trilho. E basicamente, em uma instalação, você tem que, né, instalar os microinversores no trilho, né? Plugar os conectores CA do cabo de um microinversor no outro, para eles se comunicarem, né? No caso aqui, desculpa, não para eles se comunicarem, mas para você alimentar um microinversor na rede, né? Você conecta o cabo tronco de um no outro, né? Você faz uma instalação, né? Conecta os painéis, né? Os módulos, né? Aqui, fixa eles em cima dos trilhos, né? Verifica o LED do microinversor. Então, sempre quando você conectar o módulo, o LED do microinversor já vai começar a piscar. Normalmente vermelho quando não está injetando energia na rede e verde quando está injetando energia na rede, né? E sempre atentar aqui para essa parte, né, a tampa cinza do microinversor ficar virada para a parte de cima, porque na parte de baixo você tem ali as aletas, né, trocadoras de calor e se você colocar ela para cima, ela vai estar consequentemente ali mais perto dos módulos e vai acabar esquentando mais. Então, Temos perguntas aqui, Tiagão, em cima de micro e DTU, para a gente não pular muito vamos lá, Bruno. Aqui. O Andrei pergunta, os micros comunicam entre eles? É o mais próximo do DTU ou a DTU tem que alcançar cada micro? E a próxima pergunta, é melhor a DTU ficar mais próximo dos inversores ou longe do roteador Wi-Fi? Ou ao contrário, mais próximo do micro e longe do roteador? Na verdade, tem que ter um meio termo. Mas coloca sempre a DTU o mais perto que você conseguir dos microinversores, certo? E aí você vai ter que tomar cuidado para o sinal Wi-Fi da rede do cliente ter um sinal bom ali naquela região que a DTU está. Basicamente é isso. Bacana. E então aqui essa foto do microinversor. E a pergunta do colega que fez aí, o microinversor ele comunica com outro microinversor que comunica com a DTU. Ou seja, existem dois níveis de comunicação ali. Eu fiz essa pergunta quando eu fui lá na China e o próprio engenheiro-chefe lá, né, responsável pela parte de pesquisa lá da Remais, ele me respondeu essa pergunta. Existem dois níveis de comunicação. Então, DTU, microinversor 1, microinversor 2. Ô, Tiago, tem o pessoal de marca, o pessoal avisando aqui que tem colegas nossos jogando o treinamento todo no grupo, né? Que isso é uma coisa um pouquinho chata. A gente pede o pessoal para participar ao vivo aqui, né? Para ter certificado. O pessoal o quê? Tá tirando print, mandando no grupo? Isso. Assim, os treinamentos depois eles vão estar disponíveis lá no meu canal do YouTube, entendeu? Não precisa fazer isso. Depois, só que né, a gente vai esperar o último treinamento acabar e depois a gente joga essas informações lá. Qualquer dúvida que tiver, é só perguntar no grupo lá que eu respondo e mando sem problema, beleza? Bacana. Fica mais organizado, né? Fica tudo Sim, sim. certinho. Afinal de contas, tem que seguir o protocolo. Existe o certificado aqui no final, né? Terminando aqui, gente, vocês conseguem um certificado no site do Simpla,
né? E quem tiver alguma dificuldade, o pessoal do marketing da gente também está de prontidão aqui para resolver, para ajudar vocês. Vamos seguindo aí, Tiago. Então aqui, essa é uma instalação, né, com o microinversor. Repara que o microinversor aqui, a parte cinza para cima, né? A parte preta, onde fica os trocadores de calor, as aletas dos trocadores de calor estão para baixo. Essa, se não me engano, aqui é uma estrutura da sala group, porque, né, o microinversor aqui fica preso na parte de baixo, né? Então aqui você prende aqui o microinversor nessa parte da estrutura aqui com o parafuso cabeça de martelo, certo? Então esse é o primeiro passo, né? Instalar o microinversor. Existe aqui no caso, né, o parafuso aqui de aterramento, né? Tem que fazer a conexão do microinversor com a estrutura metálica, né? Eu particularmente não fico usando aqueles cabinhos, eu faço a conexão aqui no micro e, por exemplo, os próprios grampos da Solar Group, da linha Thunder, ele tem tem um clipezinho lá que faz o contato, né, entre os módulos e a estrutura metálica. Então, você fazendo isso já está tudo aterrado. Então, uma vez instalado o microinversor, você faz se no sistema existir mais de um microinversor, você vai fazer a conexão de um microinversor no outro, né? Conectando o conector AC macho e o microinversor no conector fêmea do outro microinversor, certo? O microinversor final aqui, o último do cabo tronco, você coloca um handicap para fechar, né? Para isolar aqui o circuito elétrico, certo? E lembrando que quantos microinversores eu vou conectar aqui? Depende. Você tem que sempre respeitar o limite aqui de corrente de 25 amperes, certo? É a corrente aí, pessoal, qual que é a corrente de curto-circuito do microinversor? É a corrente CA, né? Corrente alternada de curto-circuito do microinversor é 25 amperes, certo? Então, uma vez conectados os microinversores, né, você vai fazer aqui uma extensão que seja, né, utilizar aqui um conector AC fêmea, certo? Para plugar nesse cabo aqui e descer a conexão, né, do cabo tronco, no caso, né, para um QDC, né, um quadro de distribuição de circuito. O cabo do microinversor, o pessoal pergunta aí, é um cabo de 4 milímetros quadrados, né, 3 vias, certo? E a gente eu costumo utilizar um disjuntor de 25 amperes, independente se tem 1, 2, 3 ou 4 microinversores, certo? Mas o microinversor só vai produzir vai produzir só 6 amperes de corrente. Poderia colocar um disjuntor de 10. Beleza, iria atender. Mas eu, né, Thiago Arregui, TAP Solar, né, como instalador, eu sempre coloco um disjuntor de 25. Por quê? Se o cliente quiser depois expandir, a instalação já está pronta ali, não precisa mexer, é só adicionar os microinversores lá em cima, entendeu? Eu acho isso uma boa prática. Então, uma vez aqui, né, conectados os microinversores, né, feita a conexão, você, antes de colocar os módulos, eu recomendo o pessoal tirar uma foto, né, da instalação, caso tenha que mostrar depois para a concessionária, né, isso é importante. Tirar essa etiqueta identificadora, né, colocar ela aqui no mapa de instalação. Né? Aqui você numera as entradas, 1, 2, 3, 4, né? Cada entrada dessa aqui, por exemplo, é um painel. Você tirou a etiqueta identificadora, colocou aqui, faria isso, né, para os próximos, né, se houvessem. E é muito importante essa etiqueta identificadora, né, tanto do microinversor quanto da DTU, na hora que você vai cadastrar... Criar a usina, na hora de criar a usina precisa... Ô, Thiago, eu vou dar um Exatamente. depoimento aqui. Todos os dias tem integrador ligando aqui para a gente, falando que esqueceu de tirar as etiquetas, perguntando como é que faz. Gente, é muito importante essa aula do Thiago aí. Por favor, tirem etiquetas. Às vezes, assim, eu particularmente, eu não tiro a etiqueta, mas eu tiro uma foto e eu monto uma etiqueta virtual. Um mapa de Isso, instalação né? virtual. Você tem o cuidado de ter como Exatamente. recorrer, né? Depois que o cara Exatamente. instalou, quem vai lembrar que tinha que ter ou retirado as etiquetas, ou fotografado e tal. E essa etiqueta aqui, tem um vídeo no meu canal falando sobre isso. É uma etiqueta, infelizmente é uma etiqueta de papel. E ela, no tempo, ela acaba se perdendo com o tempo. Então, eu particularmente, eu sempre coloco um pedacinho de uma fita aqui do Nurex,
né, na fita plástica adesiva aqui, transparente, para proteger essa etiqueta, né, que vai ficar ali exposta ao tempo e ela vai ter uma durabilidade maior. Tiagão, tem uma pergunta aqui. Se usar os parafusos autobrocantes para fazer o aterramento externo do microinversor, se perde garantia? Desde que você não danifique ali a entrada do microinversor aqui, né? Acho que não tem problema não. Tem só parafuso fininho aqui, né? Ele vai ter que entrar aqui apertado, né? Para fazer o contato e entrar no... Acho que pode ser assim um autoblocante, mas né, a broca é a broca pequena, né? Eu Legal demais. O Thiago Garcia está perguntando onde encontramos um mapa da Mais para imprimir. A Genix, como é uma integradora que preocupa com os integradores, quer ajudar todo mundo, vai passar a enviar junto com a caixa do microinversor e já impresso para vocês, viu? Para facilitar a vida de todo mundo. Ah, bacana. Bom saber, Brunão, que vocês acataram a minha sugestão que eu dei no último treinamento. Aqui é Genix, né, Tiagão? Aqui tem nada engessado aqui, não. A gente está ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. A gente escuta os integradores. O integrador pediu, a gente está fazendo. Bom demais, bom saber. Então, assim, criar uma instalação é muito importante, mesmo que seja virtual, né? Mas é uma boa prática tirar aqui a etiqueta, o identificador do microinversor, né? Fixar e montar uma instalação. Então, depois de feito isso, né? Você conecta lá nos trilhos os módulos, né? Aqui apenas uma foto real aqui mostrando, né? Aqui dá para ver que é número 1, número 2, número 3, número 4, né? São as portas de entrada dos microinversores, certo? Então, cada porta dessa você vai conectar, né, um microinversor, ou, desculpa, um painel, né, vai lá fazer o mapa de instalação, conecta os painéis, né, nas portas, e por último, você vai energizar o sistema, né? Conforme eu falei, eu gosto sempre de utilizar aqui um disjuntor de 25 amperes, né? No meu sistema, eu gosto sempre de colocar também um watímetro desse. O monitoramento na DTU, ele é a cada 15 minutos, né, a taxa de amostragem. Então, com um watímetro aqui, você consegue ter como é que eu vou falar? A indicação em tempo real, né, de potência, tensão, corrente, né, você consegue saber se o sistema está injetando corrente ou não na rede. Tiagão, uma pergunta interessante aqui, ó. Qual o tamanho máximo de extensão de cabos de corrente contínua para conectar um módulo micro? Ou, né, quando necessário... Na verdade é o seguinte, não existe tamanho máximo, faz a extensão do tamanho que precisa, né, Tiago? Não, sim, não. Porque na última norma, na edição da norma fotovoltaica, eu não lembro agora de cabeça o item de colar, mas lá fala que se você exceder a partir de tantos metros, você precisaria de uma plaquinha identificadora, de alguns detalhes, entendeu? Então, assim, então existe um limite para fazer essa extensão, sim. Mas, assim, é lógico que se você passar esse limite, vai funcionar? Vai funcionar. Mas a norma existe alguns detalhes a mais, entendeu? Que esses detalhes, por exemplo, são seguidos, né, com inversores de strings. A ideia do microinversor é você conectar o painel direto no microinversor ali, né? É lógico que vira e mexe, você precisa fazer uma extensão, mas estamos falando aí para uma distância grande. Eu não lembro agora de cor, tá? Mas depois a gente pode abordar isso no próximo treinamento. Tem uma pergunta aqui, Thiago, sobre o MI 700 em 127 que a gente tem pronta entrega aqui, viu, gente? Pode entrar na plataforma e clicar em comprar. Está perguntando se ele utiliza um disjuntor monopolar somente para fase ou bipolar para fase neutra. O 127 ele é monopolar, né? Aliás, todos os microinversores da Roymares são monofásicos. Todos eles. Tanto o 127 quanto o 220. O 127 ele é monofásico, o 127. O 220 ele é monofásico, 220. Só que aí, como você vai conectar ele ou não, depende da sua rede. Daqui a pouco eu estou respondendo isso lá também lá nas perguntas e respostas frequentes. Essa foi uma das perguntas que eu separei lá. Bacana. Então, assim, conectado o sistema, sempre atentar aqui, né, para fazer a conexão correta. Esse é uma das maiores causas de problema, né, que pode acontecer do microinversor não funcionar. É o instalador
fazer a, a conexão aqui dos cabos de forma errada, né? Cada cabo aqui tem uma indicação aqui no conector, o local correto, você, né? Tem um L aqui, né, de fase, o N de neutro, né, e tem um símbolozinho do terra aqui, de forma que o microinversor pode ser quando você faz, por exemplo, uma extensão, né, você vai precisar fazer essa conexão. Aqui o cabo é um cabo do 2AWG, né, que é o cabo lá, né, de 3 vias, né, o cabo de 4 milímetros no caso, né, esse cabo do 2AWG, um cabo de 4 milímetros quadrado. E aqui eu tenho uma foto real que eu tirei, né, mostrando aqui exatamente, né, os pinos, né, e o indicativo aqui né, esses pinos. O L aqui né, de fase, né, o line, live, a fase, o N de neutro e o símbolozinho do terra aqui. Sempre lembrando que o cabo flexível, né, quando você usa aqui nesse tipo de parafuso, você vai rosqueando o parafuso, você vai comendo o cabo que fica aqui. Então é sempre interessante, quando for fazer esse tipo de conexão aqui, usar o terminal tubular, né, o terminal ilhós, né, para 4 milímetros quadrados. É sempre interessante utilizar aqui quando for fazer esse tipo de conexão. É um detalhezinho, mas que faz diferença. Bacana. Ô, Thiago, tem uma pergunta interessante que quanto a navegador, você tem preferência? O pessoal está comentando que o Chrome dá alguns bugs. Qual que você usa, Então, Thiago? Muita curiosidade da eu turma. gosto muito do Roy mas até um tempo atrás teve uma atualização, acho que deixou de funcionar uma certa característica lá do navegador em relação ao sistema da web da Roy Miles. A Roy Miles indica o Chrome, né? Quando eu tive esse problema com o Firefox, né, eu fui conversar com o pessoal lá, mas tá com esse problema assim, é bug na plataforma. Eu falei, não, é incompatibilidade do navegador. Então, eles indicam o navegador Chrome, certo? Entendi. Respondida a pergunta geral da turma aqui, então. Então, aqui o conector AC desmontado, né, os indicativos de cada fase neutro terra, né, o pessoal vai me perguntar, quais são as coisas do cabo que vem no microinversor? Se a gente voltar lá atrás, naquela foto do pote, né, a gente vai ver lá um vermelho e um marrom por fase, acho que um preto para o neutro e um verde para o terra. Mas assim, essas cores, agora aqui, se você vai fazer uma extensão, não importa muito, porque você pode ir ali na loja elétrica, por exemplo, e comprar um cabo que né, os 3 cabos dentro dele são, por exemplo, branco, azul e preto, como eu já comprei. É só você fazer a ligação correta se numa ponta, no L, se ele ligou branco, você escolheu o branco para a fase, né? Na outra ponta da extensão que você está fazendo, você vai usar o branco para a fase também. É só manter, né, manter a mesmo padrão, né, que você utilizou numa ponta, você utiliza para outra. Pode ser uma bobeira isso, mas, né, já vi gente errando isso aí. Então, né, é bom ficar ligado. Tiagão, responde uma pergunta aqui para o meu amigo Cristiano Novo, para ele poder dormir sossegado lá. Verifiquei os dados técnicos, tanto do módulo quanto do microinversor, em relação à tensão e à corrente máxima. E escolhi instalar o micro de o MI1500 com 4 módulos 450. Com isso, vou perder a garantia do fabricante? Já que na live passada foi dito que para o microinversor MI1500 o máximo era de 440. Procede essa informação, Thiago? Já respondo essa pergunta daqui a pouco, pode ser? Pode, vamos aguardar, Thiago. Vamos lá. Então aqui, né, passando aqui, vamos lá aqui para dúvidas frequentes. Daqui a pouco chega essa pergunta lá. Primeira dúvida. O microinversor, eu ouvi isso hoje não, mas essa semana no grupo eu ouvi essa pergunta, hein? Então o pessoal ainda tem dúvida. O microinversor pode tomar sol e chuva? Olha só, ele tem proteção IP67. Então você pode ficar submerso. Então você pode tomar chuva tranquilamente. Sol, eu não recomendo tomar porque ele vai esquentar se ele ficar tomando sol, certo? Por isso que ele foi feito para trabalhar ali debaixo dos módulos. Porque, querendo ou não, o módulo protege ele do sol. Ele, por si só, ele já produz calor quando ele está convertendo a energia, né, de contínua para alternada. Então,
recomendo não deixar ele exposto ao sol. Mas chuva não tem problema nenhum, certo? Às vezes Certíssimo. a gente tem uma chuva de vento, né, que entra, né, com a chuva 45 graus, isso aí não tem problema nenhum. Agora, o sol eu recomendo abrigar ele. Posso ligar um microinversor em rede trifásica? Então, eu falei agora há pouco, o microinversor ele é monofásico 220. Né, o M1200, M1500, ele é monofásico 220. Isso significa o quê? Que em rede 127, 220, né, eu vou ter que ligar ele fase, fase, terra. Em rede 220, 280, eu vou ligar ele fase, neutro, terra. Então, na rede que tem entre fase e neutro eu tenho 220, eu vou ligar fase, neutro, terra. Na rede que entre fase e neutro eu tenho 127, eu vou precisar ligar ele em duas fases. Porém, aqui, ficar atento que nesse pino aqui de conexão, né, só vai ser injetado corrente nesse ponto L aqui, que é a fase. O outro é o neutro, apesar de estar conectado uma fase aqui, é apenas para dar a diferença de potencial de 220 volts, certo? É apenas a referência, vamos dizer assim, certo? Então, a injeção de corrente vai ser aqui no fio que tiver aqui. Então, quando você montar o conector AC lá, o fêmea, e na hora que for descer ele para o quadro AC, né, é bom ressaltar qual vai ser o cabo que vai estar conectado aqui e, né, e conectar ele por exemplo, no vatímetro, né, alguma medição que você queira fazer. Eu, por boa prática, eu sempre costumo utilizar aqui um cabo vermelho e um cabo azul, o neutro. Independente se é fase ou fase neutro. Eu sempre utilizo um vermelho e um azul. Porque eu sei que aqui, né, vai ter um neutro ou vai ser uma outra fase que vai ser referência. Mas que o vermelho é o cabo que vai estar descendo que vai estar injetando corrente na rede, certo? Tiago, uma pergunta muito interessante aqui do Caio. Ele mora em Natal. Ele falou assim, a Marivi aqui come de tudo, principalmente caso de pé, etc. O nosso produto aí, ele é a prova de oxidação, a garantia cobre esse tipo de defeito? Sim, sim, ele tem proteção. Tem um nome da proteção agora, eu esqueci o nome, né? Que tem a proteção contra a corrosão, né? Tem o grau de Uhum. proteção lá, tem um grau 4, 3, né? 5. E o microinversor tem essa proteção contra amônia, né? Por exemplo, se você quiser trabalhar, por exemplo, uma granja, né? De frango que tem a exposição à amônia, o microinversor tem essa proteção sim. Você pode ficar despreocupado e trabalhar com ele nesses ambientes com exposição de amônia, maresia, sem problema. Ó, bacana. Ô, Caio, a gente que, eu, por exemplo, moro aqui em Belo Horizonte, a gente está aqui em Contagem, o Thiago fica em Lagoa Santa, cidade ao lado aqui. Se tiver algum problema também, se for em Natal, viu? A gente não tem problema nenhum de visitar você aí pessoalmente, ficar uns 2, 3 dias na beira da praia, não. O mineiro gosta bem de praia, viu? Com certeza. Vamos lá, Thiago. Então aqui, o microinversor, então, na rede trifásica, qualquer trifásica aqui, porque a pessoa pergunta muito, né, mas minha rede aqui é bifásica, né? Mas em redes que tem mais de uma fase, né, você vai ter sempre que reparar se o fase neutra é de 110 ou 220. Se for 220, apenas uma fase neutra é suficiente. Se o fase neutra for 127, né, você vai ter que conectar em duas fases. E se for três fases, né, de 127, por exemplo, você pode fazer aquela história do balanceamento, né? Tem toda a questão de projeto aí que tem que ser levado em consideração. Mas dá para ser feito sim. Ô, Thiago, eu estou gostando desse papo de praia, viu? O Jefferson já veio falar que mineiro gosta de Ubatuba. Eu vou receber um monte de convite aí. No final do ano agora eu vou dar uma descansada, viu? Pode mandar no WhatsApp aí, esse integrador amigo do litoral brasileiro que é tão grande aí, o Brunão está à disposição. Viu? Mas mineiro que é mineiro mesmo, não sei se todo mundo conhece, né? Mas mineiro que é mineiro gosta da praia de Guarapari. A praia, acho que é Legal. a praia do Espírito Santo que é mais perto, né? Mais perto Exato, aqui exato. de Belo Horizonte. Então você vai no final do ano para o Espírito Santo, lá em Guarapari, só vê carro de mineiro estacionado na praia. Então vamos lá, dando sequência aqui. Então, assim, qual potência de módulo posso utilizar? Vou responder a pergunta do colega ali. Então, se a gente lê o datasheet, existem algumas traduções aí, você tem que ficar sempre esperto e olhar, porque
o datasheet, ele usa, né, ele fala assim, potência de módulo geralmente usada. Então, assim, uma recomendação, certo? Então, por exemplo, até 380 no MM200 e até 470 aqui no MM1500. Assim, essa recomendação, ela atende um oversize de 25%, certo? Porém, a fábrica já soltou uma nota, né, que vai atender, ou seja, os datasheets eles vão ser atualizados, certo? Então, os microinversores vão atender até um oversize de 1,35, ou seja, 35%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o MM200, por exemplo, você pode conectar em modo de 405 e o MM1500 em modo de 505, certo? E essa conexão, você fazendo essa conexão em modo de 405 em modo de 505, você consegue estender a garantia para 25 anos no microinversor. Ou seja, então, um exemplo, se eu pegar um módulo de 430 e conectar no MM1200, eu perco a garantia do microinversor? Não, não perde. Você tem a garantia padrão de 12 anos. Porém, você não consegue estender essa garantia para 25 anos. Esse é o ponto, certo? Então, a única coisa que você tem que respeitar quando for conectar um módulo no microinversor é respeitar os 60 volts da entrada DC e os 15 amperes na entrada, né, que o módulo vai fornecer para o microinversor. Respeitando isso, você tem a garantia de 12 anos no módulo padrão normal, certo? Outra dúvida recorrente aí, quantos microinversores eu posso conectar no mesmo cabo-tronco? Ou seja, cabo-tronco, né, esse cabo aqui, né, que conecta um microinversor no outro. Quantos eu posso conectar aqui em sequência? Eu não gosto de falar em série, porque em série dá a entender que os micros estão em série, sim, mas visualmente estão em série, mas eu prefiro usar a palavra sequência. Eles estão em sequência, 1, 2, 3. Porque a conexão aqui né, é, feita por esses cabos, logicamente falando, os micros estão em paralelo. Ou seja, a tensão é a mesma e as correntes se somam. Né? Deixa eu aproveitar, Thiago, tem muita pergunta aqui sobre DTU, pergunta do pessoal que está chegando agora, estava preso no trânsito, etc. Eu mandei agora aí no chat, gente, do nosso bate-papo, da nossa aula aqui, o telefone, o contato do engenheiro Felipe, que é o engenheiro técnico da gente, ele está à disposição de vocês, ele atende com hora marcada, se você manda um WhatsApp para ele, fala, Felipe, marca um horário aí para eu conversar com você e tal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que às vezes passou aqui, porque o nosso tempo aqui é limitado, o tempo é curto, ele pode repassar com vocês, tá? Dúvidas sobre a DTU, sobre o microinversor, sobre conexão. Então tá no chat para todo mundo aí o telefone do Felipe, tá bom? Pode seguir, Thiago. Rapaz, já estão bombando, hein? 170 participantes. Show de bola. Tá, graças a Deus, né? O pessoal aderiu bem, tá todo mundo voando aí, microinversor. É a topologia que o pessoal mais gosta de instalar no mundo, né? A tendência é o pessoal adotar muito os microinversores. Eu acho que a mudança de horário de 4 horas para 18, né, deu uma ajudada também no pessoal aí, né, para poder participar. Sim, sim, sim. Então, assim, quantos microinversores posso conectar no mesmo cabo-tronco? A resposta é... Eu gosto sempre assim, a maioria das respostas das suas perguntas tá lá no datasheet, no manual. A gente tem que saber ler o manual. Então, se a gente consultar o manual, a gente vai ver aqui que por 1.200 são 4 unidades e por 1.500 são 3. E no mais a fundo, aqui mostra que a corrente nominal de cada, né? Aqui é para 208 volts, 220 volts e aqui 240 volts. Ou seja, quanto mais eu aumento a tensão, a corrente cai. Né? São grandezas inversamente proporcionais. Então, assim, por exemplo, vamos pegar aqui em 240 volts. Se eu pegar 4 microinversores em 240 volts, vai dar 5 amperes cada um de corrente. Então daria 20 amperes. Se eu pegasse um quinto microinversor, ele estaria no limite aqui de 25 amperes, que é a corrente de curto-circuito do microinversor. Então provavelmente eu queimaria, né, o fusível lá que tem de proteção e danificaria o aparelho. Então, por isso que eu não posso conectar 5, por exemplo, microinversores aqui
no M1200. E a mesma coisa aqui vale para o M1300, né? Vamos considerar aqui 6.5 aqui em 220 volts, certo? 3 vezes 6 é 18, né? Vai dar 19,5 ali, dá menos de 20 amperes, com 3 unidades. Se eu jogar mais um microinversor ali, o quarto, né, vai passar de 25 amperes. Então, por isso que, né, essa é a lógica, né, que vem dessa quantidade aqui. Então, o pessoal perguntou mais lá antes, aqui no início do treinamento. Eu posso misturar M1200, M1500, M700? Pode misturar. Pode fazer a salada que você quiser. Apenas sempre leve em consideração a contribuição de corrente de cada microinversor, certo? E faça a soma de cada um e ver se a corrente não vai passar de 25 amperes. Não passou de 25 amperes, você pode fazer a ligação sem problema, certo? Uma dúvida também hoje que apareceu nos grupos de WhatsApp. Quando eu preciso usar a extensão CC? Veja bem, aqui temos 3 formas de como conectar os microinversores aos módulos. Conectar os módulos aos microinversores. Então, por exemplo, se eu utilizar aqui 2 linhas de 2 módulos, certo? Eu consigo conectar perfeitamente o microinversor aos módulos sem utilizar extensão nenhuma. Lembrando aqui, por exemplo, esse módulo aqui é um módulo de 72 células, porque, né, o conector está aqui. No módulo de half cell, 144 células, por exemplo, o conector fica aqui no meio, certo? Da célula. Mas mesmo assim, eu ainda consigo conectar aqui no microinversor, entendeu? Agora, por exemplo, se eu fizer uma linha de 4 módulos lado a lado, né, na posição retrato, eu não consigo fazer essa conexão sem utilizar extensão. Eu vou precisar usar uma extensão aqui para esse módulo e para esse módulo aqui, ou seja, para os módulos da extremidade, esse módulo e esse módulo aqui, eu vou precisar fazer uma extensão. Fazendo aqui uma extensão, dá e sobra, mas considerar aqui 1 metro de extensão, né, é mais suficiente para fazer essa conexão aqui. Né? Pensa bem, se eu estiver aqui nessa ponta com 1 metro, eu consigo sair daqui, passar esse módulo todo, né, já que a largura dele é 1 metro, e chegar aqui. Né? Aqui já tem o cabo desse módulo que chega aqui, então assim, é mais que suficiente. Então, eu sempre recomendo, particularmente, Thiago, integrador, TAP Solar, sempre quando eu monto os meus kits para os meus clientes, para fazer a instalação, eu sempre coloco, para cada 4 módulos, eu coloco 4 metros de cabo fotovoltaico, 4 conectores MC4 fêmea e 4 conectores MC4 macho. Eu sempre coloco. Sempre. Independente se vai precisar ou não, eu sempre coloco. Porque às vezes a gente planeja uma coisa, chega lá, o cabo deu diferente, não conseguiu, você precisou alterar alguma coisa e aí faltou equipamento. E aí você perdeu um dia de instalação e você fica igual doido, né, procurando os grupos do WhatsApp quem tem material para te fornecer. Então, assim, eu particularmente, a cada kit de microinversor, 4 módulos e um microinversor, eu sempre coloco 4 metros de cabo fotovoltaico, né, e 8 conectores, sendo 4 macho e 4 fêmea, MC4, beleza? Thiago, tira uma dúvida do nosso amigo aqui, se existe alguma restrição quanto a utilizar módulo de 144 células no microinversor M1500. Ele pode ter tido alguma informação desencontrada para ele. Em nenhum dos microinversores existe essa restrição. Né? Eu já pedi para a China, né, para atualizar os datasheets, para retirar aquela questão lá de módulos, de painéis de 60, 72 células, né? Isso porque os painéis eram antigos antigamente, os painéis eram de 60 células, eram menores, e aí evoluíram para os painéis de 72 células, e isso acabou ficando no datasheet, entendeu? Essa informação tem que ser removida de lá. Bacana, Wendel. Funciona Está perfeitamente. respondida a sua pergunta aí, Wendel. Provavelmente, quando você pediu essa informação, alguém leu o datasheet e deu a informação baseada no datasheet desatualizado. Mas está aí a atualização. É a mesma coisa quanto à utilização dos módulos de até 405 com MI 1200. Né? O datasheet não fala isso. Exatamente, isso já pedi para ser atualizado também. Inclusive constar lá, que é uma pergunta que está aqui, que é a corrente de curto-circuito de entrada, que é 15 amperes. Mas já chego lá. Então aqui, na imagem da direita aqui, a gente tem 2 linhas de 4 módulos, né? Quando a gente faz 2 linhas de 4 módulos, eu consigo posicionar os microinversores dessa forma,
Então, esses dois painéis aqui de cima, da esquerda, e esses dois painéis de baixo da esquerda, vão conectar nesse microinversor aqui. E a mesma coisa para esse daqui. Então, nesse caso aqui, eu não preciso de extensão, certo? Extensão CC. Bacana. Aqui, por exemplo, né, oito módulos em série, né? Aqui eu tenho 8 módulos em 2 linhas de 4. Aqui, uma linha de 8, vou precisar fazer extensão para esse módulo aqui e para esse aqui, conectado nesse micro. E extensão para esse módulo aqui, esse micro, e esse módulo aqui, né, para esse micro. Então, 8 metros de cabo CC, né, cabo fotovoltaico, 8 conectores MC4 macho e 8 conectores MC4 fêmea. Beleza? Já fica aí dica para os próximos projetos. Muito legal, Thiago, esses desenhos, esse esquema de ligação, principalmente para a turma que está ingressando agora Exatamente. no ramo de atividade, é muito bom. É como eu falei, independente se eu vou trabalhar nessa topologia aqui, né, da direita aqui, 2 linhas de 4 ou uma linha de 8, eu sempre pego aqui 8 metros de cabo, porque o preço disso aqui é ínfimo comparado ao custo total do projeto. E você perder 1, 2 dias de instalação por conta disso é complicado. Na verdade, você está dando o pulo do gato para o integrador novato, né, Thiago? O integrador Exatamente, hoje ele tem que ter na pasta dele, na mala de ferramenta ali, né, o MC4 sobrando, um cabo sobrando, Tem que ter, além das jeito. ferramentas. Tem que ter, gente. Tem que ter. Não é só abrir um CNPJ e falar que é integrador, né? Você realmente tem que ter material para trabalhar. Assim, não adianta pedir equipamento. Eu sempre peço ali, às vezes, um perfil a mais, alguns parafusos prisioneiro também a mais ali, um pouquinho, 10% a mais, porque, cara, um exemplo, eu estava no alto da instalação lá fazendo, do lado era um lote vazio, cheio de mato. Você acredita que o parafuso do terminal, né, do grampo terminal, né, da Solar Group que eu estava utilizando, caiu lá no mato, lá embaixo? Como é que acha? Não acha nunca, é. Perdi esse parafuso, já era. Se eu não tivesse ali sobressalente, eu tinha perdido a instalação. Perdido um dia. E olha que nesse dia eu tava em Diamantina, não estava nem em Belo Horizonte. Mas olha a distância. Tem muitos integradores perguntando e sugerindo para a gente fornecer a parte CA. Gente, a partir do ano que vem, a gente vai começar a fornecer novidades para vocês e essa é uma delas, tá? Estou antecipando para vocês. Podem ficar tranquilos que a gente é uma empresa que escuta os integradores, ela está aqui para ajudar, para fomentar a empresa de vocês. Então, isso é uma demanda antiga que já vai ser atendida, tá? Show de bola, Brunão. Muito bom. Então vamos dando sequência aqui para a gente terminar. A gente falou sobre a extensão CNC, né? Beleza, quando eu preciso utilizar uma extensão CC? Então eu dei as dicas aqui quando você precisa e quando não precisa. E agora a dica é como fazer uma extensão CC. Eu já vi alguns vídeos e, assim, é curioso, é engraçado. Quando eu estava lá na China, fazendo um treinamento lá na Remares, há um ano atrás, né, em agosto do ano passado, um pouquinho mais de um ano, o, o engenheiro lá foi falar, né, sobre a extensão CC para tomar cuidado para não ligar errado, mas eu pensei assim, gente, não tem como ligar errado o microinversor, o cabo tá ali, você conecta um macho na fêmea do microinversor, né, o cabo que vem do painel, conecta no microinversor, acabou, não tem como errar. E aí depois eu descobri que tinha gente errando isso, eu fui tentar entender por que eles estavam errando. A maioria do pessoal que às vezes vai trabalhar com microinversor, trabalhava com string antes. E aí o pessoal começa a embananar positivo, negativo. E aí a minha dica é, esquece positivo e negativo. Esquece. Não precisa se preocupar com isso aqui, positivo e negativo. Você vai fazer uma conexão, uma extensão, a única coisa que você tem que levar em consideração é, você vai pegar o cabo e vai colocar dois terminais diferentes na ponta do cabo. Então você pega um cabo de 1 metro, ou maior se precisar, e coloca 2 conectores diferentes. Uma fêmea e um macho. Né? Esquece positivo e negativo. Né? Faz a clipagem do cabo corretamente, isso é muito importante, mas considera apenas que você vai colocar um cabo e o conector fêmea e o conector macho. Esquece positivo e negativo. Se você fizer isso, você não tem como errar. Não tem como errar.
quando eu preciso utilizar uma extensão CA? O pessoal também está perguntando, né, agora há pouco no grupo. Então, assim, nesse tipo aqui de instalação, por exemplo, né, se você considerar que o microinversor aqui está nesse meio aqui, e esse microinversor está nesse meio aqui, desses dois painéis, eu tenho, daqui até aqui, eu tenho no mínimo 4 metros, né, se tiver coladinho aqui, certo? Não tiver esse espaço aqui. Então, eu tenho 4 metros aqui. Esse cabo aqui do microinversor, aqui, por exemplo, aqui, dependendo, lógico, como está posicionado aqui, vamos supor que o cabo de 2 metros do microinversor desce para cá, aqui tem um cabo curtinho, 20 centímetros, e o cabo aqui desse microinversor tem 1,90 m aqui, certo? Esse cabo não vai chegar aqui, vou precisar fazer uma extensão aqui de 2 metros. Então, assim, é outra coisa que eu sempre considero e também levo para minhas instalações, né? Sempre levo lá, por exemplo, um cabo PP, né, um cabo multipolar de 3 vias, 4 milímetros, né? Uma boa quantidade, 20, 30 metros, sempre tem uma quantidade boa comigo, né? E outra coisa, sempre que eu faço o pedido do kit, né, na plataforma, para cada kit que eu peço, ou seja, o que eu chamo de kit é 4 painéis, um microinversor. Eu sempre peço um conector macho, um conector fêmea. Sempre. Ah, não vou utilizar. Não tem problema. Eu peço. Ô, Thiago, o Andrei está dando uma informação aqui legal. Acho importante adicionar que tem que ser cabo PP 1kV e não cabo PP comum. Sim, por causa da proteção. A questão assim, o cabo PP ele ser... acho que a questão não é nem questão de um KV, porque um KV, né, é a proteção, né? É porque o de 1kV tem uma dupla proteção. Ele tem uma proteção de PVC para depois ter a capa de borracha por fora, né? Exatamente. O grande lance ali é e não a isolação de tensão dele, um KV, mas e sim a proteção anti-chama que esse cabo costuma ter. Esse é o ponto. Por isso que o pessoal fala assim, é errado de utilizar cabo PP. Realmente, o correto é você utilizar um cabo multipolar, que ele tem a proteção anti-chama. Entendeu? Esse é o cabo correto de se utilizar, por conta dessa proteção, certo? Então, assim, eu sempre costumo comprar, quando eu compro os kits, um conector macho e um fêmea. Sempre. Porque se eu precisar fazer uma extensão para ligar esses dois microinversores, eu vou ter conector suficiente para fazer essa extensão. Né? Já vi muita gente aí, às vezes, pedindo socorro nos grupos aí, querendo comprar conector. Gente já veio comprar conector comigo avulso, lá em Lagoa Santa, porque passou aperto, porque não tinha um conector. Então fica a dica aí. A cada kit, quando for comprar, sempre pega um conector macho e um fêmea para cada microinversor. Você não vai passar mais aperto. Fica a dica aí de quem já tem experiência. Então aqui, né, essa instalação aqui são de 12 painéis, né, 3 microinversores. Então aqui, como os microinversores os painéis estão lado a lado, né, na posição retrato, eu tive que fazer 2 extensões aqui de 2 metros cada uma, certo? Então eu utilizei o cabo de 2 metros, né, e no caso aqui 4 conectores, né, 2 fêmea e 2 macho. Ainda utilizei mais um fêmea para descer aqui para fazer a conexão, né, nesse cabo aqui. Então assim, olha as contas. São 3 micros. Eu peguei 3 conectores macho e 3 fêmeas. Dos 3 machos e 3 fêmeas, eu usei 2 machos e 2 fêmeas aqui e utilizei uma fêmea descendo aqui. Ou seja, de tudo que eu peguei, sobrou apenas um conector macho aqui. Então, assim, é uma boa prática sempre pegar. Na pior das hipóteses, você guarda para você lá para uma próxima instalação. Essa dúvida aqui, né, em relação se eu posso conectar 1200 e 1500, né, pode, eu já falei isso, né, tem sempre que respeitar aqui a corrente, né, de 25 amperes, que é até a resposta aqui dessa pergunta aqui, né, qual que é a corrente de curto-circuito da saída CA, né, da saída do microinversor, era 25 amperes, né, CA. Qual que é a corrente de curto-circuito da entrada CC, né, ou seja, a corrente que o módulo vai fornecer ao microinversor. Então ela é 15 amperes CC. Então, você respeitando aqui na entrada do módulo, na entrada das portas dos microinversores, o módulo respeitando, né, 15 amperes de corrente máxima,
o microinversor não vai sofrer dano, né, quando você conectar esse módulo no microinversor. Aqui ficou cortado nessa imagem com a outra aqui, mas então posso conectar o microinversor no M1200, né? É sempre olhar aqui a questão da tensão nominal, né? E olhar aqui a corrente, certo? Ver a contribuição fazer a soma das correntes. Então ver quanto cada microinversor contribui, né? E essa corrente não pode ser maior que 25 amperes, certo? Então isso define, né, a quantidade que você pode conectar um micro. Por exemplo, eu posso pegar aqui 2 microinversores 1500, né? Arredonda para cima aqui vai dar 7, 14, e se eu pegar arredonda para cima aqui vai dar 6, vai dar 20 amperes. Se eu pegar mais um microinversor aqui, talvez passe aqui do 2M1500 e 2M1200, talvez passe. Eu arredondei para cima aqui, né? Fazendo aqui rapidamente, provavelmente não vai passar. Vamos ver aqui rapidão. Então, 6,82 vezes 2 dá 13,64. Mais 5,45 dá 19,09. Não passou, né? Então, tem 2 microinversores M1500 e um M1200. Estou com 19 amperes de corrente. Não passou. Se eu adicionar mais um M1500, mais um M1200, vai dar 5,45. Vou ficar com 24,54 amperes de corrente. Não passou dos 25 amperes, certo? Então, eu consigo conectar 2 M1500 e 2 M1200. Está bem próximo dos 25 amperes, confesso. Se essa tem apenas tomar cuidado, porque se essa tensão aqui oscilar, eu não conectaria, eu não arriscaria. Porque se essa tensão aqui oscilar, por exemplo, para 210 volts, essa corrente vai passar os 25 amperes. E aí pode queimar o fusível lá do microinversor. Então, assim, eu não arriscaria colocar, por exemplo, 2 M1500 e 2 M1200. Né? Colocaria, por exemplo, um desse, e 2 desse e um desse só. Enfim, tem que levar tudo isso em consideração, né? Não apenas a tensão aqui que o microinversor que ele opera, mas assim, as possibilidades dele variar também. É possível nessa rede a tensão varia para 210 volts? Poxa, é possível. Então, não arrisque não. Aqui a diferença entre a DTU WC e a DTU MI. Perguntaram isso hoje num dos grupos do WhatsApp. Olha só, a diferença delas são muito pouca. A distância de comunicação em espaço aberto nesse quesito não difere, é 200 metros. Né? Módulos monitorados, 100 módulos na DTU-W100 e 90 módulos na DTU-MI. Não sei por que essa diferença aqui, de um módulo a menos. Então, por exemplo, eu consigo monitorar aqui 50 M1700 ou 4, ou 25 M1200 ou M1500 com a DTU-W100, certo? Meio de comunicação. A DTU-W100 apenas se conecta à internet via Wi-Fi. A DTU-MI apenas se conecta via cabo de rede, né? O protocolo Ethernet. A taxa de amostragem é a mesma, 15 minutos para ambos. A DTU-MI, você consegue ver os dados em tempo real, você conectando localmente nela, certo? A DTU-WC não tem essa função. A DTU-MI, você tem um LCD, onde você tem a função disponível dos micros conectados, né? Da potência instantânea, do IP ali da rede. A DTU-WC, você não tem essa função. E a DTU-W100 tem um LED, né? Aquele LED de comunicação, pode estar vermelho, azul, ou verde, né? E a DTU-MI você não tem esse LED, mas com compensação você tem um LCD. Enfim, né? São a diferença entre os equipamentos. Aqui a garantia estendida que o pessoal perguntou mais cedo, certo? Essa garantia estendida, o padrão, a garantia do microinversor, ela é de 12 anos, e ela pode ser estendida até 25 anos, e a garantia padrão da DTU é de 2 anos. Esse aqui, para quem não conhece, é um certificado de garantia, né, quando você estende a garantia do microinversor para 25 anos, por exemplo, né, vem aqui o certificado com o número de série do microinversor, né, assinado aqui pelo pessoal lá
do departamento responsável. Então, a garantia aqui ela pode ser estendida de 12 anos para 20, né, por 20% do valor do microinversor, e para 25 anos por 30% do valor do microinversor. Certo? Aqui, né, está falando mais detalhes da questão da extensão da garantia, né? 25 anos a partir do ponto de comissionamento, ou seja, a partir do momento que o microinversor foi startado, né? Você colocou ele para funcionar, né? A gente consegue rastrear isso através da de monitoramento. Então, uma vez que você comprou o microinversor, você consegue estender a garantia dele após 36 meses a partir da compra, ou seja, comprei o microinversor, instalei. Até 3 anos depois que eu instalei, eu consigo estender a garantia. Passou de 3 anos, eu não consigo mais. Então, às vezes, o cliente está pensando ainda, né? Ele tem esse prazo de até 3 anos para poder ver se ele quer estender a garantia ou não. E o procedimento é entrar em contato com a distribuidora, né? Que, por sua vez, entra em contato com a fábrica, que vai verificar a questão da extensão da garantia. E essa extensão da garantia, apenas, né, respeitando o limite aqui de 35%, né, a potência nominal dos módulos, né, conforme eu citei agora há pouco. Tem que esperar 35 vezes apenas a potência do módulo. Não pode passar essa relação, né? É o oversize. E se passar, você não consegue estender a garantia do microinversor, certo? Qual a potência nominal da usina? Então, essa aqui é um erro que o pessoal comete muito na hora de cadastrar o sistema na plataforma. Cadastrar a capacidade do sistema. Entendeu? A potência nominal do sistema, ela é dada aqui pela a menor potência entre o microinversor e os módulos. Normalmente, o microinversor é sempre comum a gente trabalhar com oversize, né? Com sobredimensionamento. Então, assim, a potência nominal do sistema, a capacidade do sistema que você vai cadastrar na plataforma, vai ser sempre a soma da potência dos microinversores, né? Então, sempre levar isso em consideração. Aqui um exemplo, um sistema com 13.200 e 12 módulos 380, a potência nominal vai ser 3.6 e não 4.56, que é a potência dos módulos, né? Porque vai ser sempre o valor limitante, né? Ou seja, o menor valor entre esses dois valores aqui, certo? Então aqui chegamos ao final, né? Aqui eu deixando aqui o dado, né, do meu canal do YouTube, né, Tap Solar. Para quem ainda não é inscrito, se inscreva, né? Basta digitar lá no YouTube Tap Solar, vai aparecer o canal lá. Você vai encontrar lá vários vídeos técnicos, né, a respeito de Roy Miles. E em breve eu vou estar postando, né, esse treinamento, né, a partir de dezembro ele vai estar lá. Só estou esperando a série dos treinamentos acabar, que vou postar lá, certo? E é isso. Aqui estão meus contatos, meu e-mail oficial da Roy Miles, né, meu telefone, meu WhatsApp. Lembrando que o suporte técnico, né, da Roy Miles no Brasil, a gente trabalha sempre da seguinte forma, né? Fábrica, distribuidor, instalador e cliente final. Ou seja, se o cliente final tem um problema, ele vai procurar um instalador. O instalador, por sua vez, procura o distribuidor procura a fábrica, né? Então, eu estou aí para suportar, né, os distribuidores, mas sou sempre muito atuante nos grupos do WhatsApp, né? Ajudando o pessoal aí. Então, o pessoal que tem que tiver alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp aqui, que eu cadastro o pessoal no grupo do WhatsApp. E aí eu gosto sempre que o pessoal mande essa dúvida. Eu não gosto, não é que eu não gosto, eu prefiro que mande a dúvida do grupo do WhatsApp em vez de mandar no particular. Primeiro, assim, a dúvida no particular, eu peço ele que tire com a distribuidora. Eu posso até tirar, mas eu prefiro que ele mande no grupo do WhatsApp, porque a dúvida dele pode ser a dúvida de um outro colega, certo? Então, quando eu respondo no grupo do WhatsApp, eu acabo ajudando a todos.
Bacana demais, Thiago. Aproveitando o gancho aí, gente, eu mandei no grupo aqui algumas vezes o telefone do nosso suporte técnico, né, daqui da Gênix, como o Thiago bem explicou aí, o integrador parceiro Gênix tem total apoio aqui na Gênix, tá? A gente tem o Felipe aqui à disposição. O pessoal me perguntou muito sobre o microinversor M1200, Thiago. Deixa eu dar uma boa notícia aqui. Nós vamos estar abrindo a pré-venda amanhã. Notícia em primeira mão, ninguém está sabendo, só quem está aqui no grupo, participando aqui com a gente, prestigiando a Roy Mais, a gente, o Thiago. Então, a partir de amanhã, na plataforma da gente, nós vamos estar liberando o M1200. O M1500 já está na plataforma, o produto está aqui na gente, a pronta entrega para todos vocês. Também gostaria de avisar que quem conseguiu ficar até o final aqui, agradecer muito a participação, temos quase 200 pessoas aqui ao vivo, tem um certificado lá no site do Simpla, tá, gente? Finalizando aqui, o meu pessoal do marketing vai liberar para vocês conseguirem o certificado no Simpla. Quem tiver alguma dificuldade para retirar o certificado no site, pode entrar em contato no e-mail aqui do marketing@genix.com.br. O caminho, então, é o site do Simpla. Se tiver alguma dificuldade, manda um e-mail para a gente aqui, para o marketing@genix.com.br, que a gente envia o certificado. Tá aí o e-mail, marketing@genix.com.br. Estou vendo aqui muito integrador parceiro Gênix, muitos colegas do mundo solar aí. Eu fiquei muito feliz com a presença de todos. Thiago, mais uma vez, prazer participar contigo aqui de mais um treinamento, viu? Valeu, Brunão. Eu que agradeço aí o convite, né? A Roy Mais aqui tá sempre à disposição, né, para passar a informação para os integradores, né, parceiros, e pode contar com a gente. Meus amigos, quem tiver aqui próximo a BH ou quem não for de Belo